Olá, meus irmãos, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos partindo para a parte 2 do nosso estudo do livro de Gálatas. A carta do apóstolo Paulo para as igrejas da região da Galácia é para nós um pedido de advertência de Deus para o modelo de vida que escolhemos viver perante o Evangelho. Não podemos esquecermos que estamos no capítulo 1 e avançamos até o verso 9. Então eu quero fazer a leitura nessa manhã, que Deus te abençoe nesse período. Quero desafiar você e sua família, esposo, filhos, papai, mamãe, a sentar para ouvir esses estudos, pegar a Bíblia, grafar e poder fazer as suas anotações e orar a Deus e pedir a Deus uma transformação de vida, porque essa é a finalidade da palavra de Deus. Verso 10 do capítulo 1 do livro de Gálatas diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é uma origem humana. Não recebi de pessoas alguma e nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Paramos aqui um minutinho. Esses 3 versículos introdutórios do nosso estudo de hoje, Paulo ele vem trazer uma afirmativa e revelar ao mesmo tempo a fé que ele tem nesse evangelho que ele recebeu por meio de Jesus Cristo. Ele vem então fazendo uma pergunta um pouco irônica e ao mesmo tempo desafiadora para nós, dizendo o seguinte: acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Entendo, irmãos, que se nós formos servirmos a Deus, querendo agradar aos homens, certamente nós vamos fazer do evangelho uma política. Nós vamos fazer um jogo de agrados e de empurra-empurra. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio apóstolo Paulo aqui está dizendo que não é uma regra, mas eu entendo que as escrituras estão dizendo que haverá momentos que entre agradar a Deus e agradar os homens, infelizmente você vai ter que ficar de mal com alguém. Infelizmente, quando eu digo de mal, não é porque você vai fazer o mal em si, mas é porque as atitudes que você vai ter que tomar, né, o que você vai ter que falar, vai infelizmente contra a vontade do A ou do B. Mas entre ir contra a vontade do A ou do B e fazer a extrema vontade do Pai e exercer o evangelho, então que as pessoas fiquem com raiva de nós. Eu costumo dizer isso na minha casa: olha, entre eu ficar bem com Deus e bem com você, é melhor que eu fique bem com os dois, mas se eu tiver que escolher, eu vou ter que ficar bem com Deus. E é isso que Paulo está trazendo para nós. O evangelho, ele não pode ser algo político, entende? Não dá para a gente ficar vivendo em detrimento à vontade de alguém. Eu vou ter que negociar as coisas de Deus, eu vou ter que deixar as coisas de Deus ao acaso. Então é isso que Paulo está dizendo. Aqui no verso 11, ele diz: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana.
E Paulo, quando ele diz isso, sem dúvida nenhuma, ele olha para a eternidade e vê a dimensão que o Evangelho pode então gerar na sua vida. Ele consegue olhar para a eternidade e ver que o mundo físico ele é muito minúsculo a que se comparar com o mundo espiritual, com a eternidade. Porque, claro, o mundo espiritual e a eternidade, a que pese, são palavras parecidas, mas tem viés um pouco, talvez diferente, mas que um vai combinar o outro, um vai auxiliar o outro a entendermos que Jesus nos quer na eternidade. Então Paulo, ele diz que esse evangelho, ele não pode ser mercantilista. O evangelho, ele não pode ser um motivo de agradar a A, a B, porque eu tenho que estar bem com as pessoas. Claro, o ideal é que eu esteja bem com todos, e quando eu digo isso, não é porque você vai sair arrumando problema, não é isso, mas o que eu estou falando é que a profundidade do evangelho nos remete a uma vida eterna, meus irmãos, nos remete a isso que ele está dizendo, né? E aí ele diz, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Então o próprio Jesus apareceu a Paulo, e é isso que ele está dizendo. Ele não consegue mais se desvincular desse evangelho. Paulo está dizendo, em outras palavras, que ele não consegue mais viver sem esse Cristo Jesus. Para ele é inegociável qualquer coisa que deixe Jesus em segundo plano. E o que nós precisamos de entender e aprender e aplicar, que é o mais importante, é que o evangelho, ele muitas vezes vai trazer desconforto para você. O evangelho, ele pode gerar inúmeros desconfortos. A que pese, também não podemos dizer que o evangelho de fato é algo confortável, não é? Porque o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflição, e ele estava falando para os crentes, para os cristãos, ele não estava falando para os ateus. Jesus não disse isso para um grupo de pessoas descredibilizadas e desacreditadas. Não, Jesus estava falando para as pessoas que estavam sendo lavadas e remidas por ele. Então o evangelho, ele muitas vezes a gente acha que entregar o nosso dízimo vai gerar para nós conforto. Às vezes a gente acha que entregar o dízimo vai gerar para nós uma vida 5 estrelas, sabe? Deus vai me dar um carro melhor porque eu entrego meu dízimo. Olha, Jesus pode fazer isso, e certamente ele vai fazer isso na sua vida, mas a guarnição principal do evangelho, a atenção principal do evangelho não é essa. Enquanto pessoas que somos aqui, né? E esse verso 11 ele é muito rico, ele traz para nós inúmeras revelações. Veja você que nesse verso 11 Paulo diz que ele não consegue mais viver sem esse evangelho. No verso 12 então ele reafirma, né? Não recebi de pessoa alguma e nem foi me ensinado, ao contrário, eu recebi de Cristo Jesus por revelação. Verso 13, ele diz, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos antepassados. Mas Deus, que separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse aos gentios, não consultei pessoa alguma. É interessante, irmãos, porque Paulo ele fala aqui com um carinho, e veja
que Paulo vem trazer e diz aqui no verso 15: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Alguém que tem essa verdade, essa noção do chamado de Deus, é alguém, irmãos, que vive sim o Evangelho na íntegra. É alguém que pouco importa com dinheiro, com casa, com carro, o que Paulo tem se importado aqui é de fato em viver um relacionamento com Jesus. No verso 15, 16 ele diz: revelar o seu Filho em mim. Ele diz que Deus revelou Jesus a ele, para que ele mesmo anunciasse entre os gentios. Deus, meus irmãos, escolheu você que está me ouvindo, a mim e a você. Deus, Ele revelou o seu Filho, Jesus, para nós. Para quê? Para que a gente viva brincando com tudo isso? Deus, Ele pegou o seu Filho unigênito e revelou a nós. Para quê? Para que nós vivemos um evangelho raso, um evangelho onde o pastor não pode falar nada, um evangelho onde a palavra de Deus, veja bem, onde essa palavra aqui, ela não te confronta, ela não te melhora, ela não te transforma, mas que Jesus é esse que foi nos revelado, que não muda a nossa vida, que não muda o caráter, que não muda a nossa integridade, a nossa personalidade. Ah, pastor, a personalidade não muda. Jesus muda tudo, irmãos. Jesus ressuscita até morto. Ah, meu casamento não tem mais jeito, porque você não quer, porque você decidiu não querer mais. Ah, meu pai não tem mais jeito, porque você não quer, você não paga mais preço, você não consegue ver o valor que tem a sua casa a mais, você não consegue ver o valor espiritual que tem Deus na sua vida, que é capaz de transformar todas as coisas. E é disso que Paulo está falando aqui no verso 16. Deus, Ele veio revelar o seu Filho para ele, para que Ele mesmo anunciasse entre os gentios. Verso 17: tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. É tremendo, né? Paulo dizendo aqui que ele então foi até Jerusalém para conhecer Pedro. Não é que ele chegou em Jerusalém e conheceu Pedro, vamos interpretar direitinho. Ele foi lá para conhecer o reverendo apóstolo. Veja que Paulo, um grande homem da igreja primitiva, foi dar as suas condolências, o seu respeito à autoridade de Pedro. Lindo isso, né, meus irmãos? Só Jesus gera isso. Verso 19: não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava discutir, e glorificavam a Deus por minha causa. Eu quero falar disso para a gente completar, e segura a onda aí, porque os nossos estudos são de 15 minutos, mas eu preciso falar disso. Queridos, quando nós somos realmente lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, eu aprendo
com essas escritas de Paulo, com essas falas de Paulo, que a nossa transformação nem sempre vai precisar de você falar quem você é. Eu sou lá da Igreja de Cristo Casa de Paz, eu sou disso, eu sou daquilo. Não, a sua atitude lá no seu trabalho vai revelar Cristo em você. Certo dia, um colega da Amanda que veio aqui na igreja, e para quem não sabe, a Amanda é uma levita do Senhor, uma cantora da igreja, uma ministra de louvor, e na hora que terminou o culto, ele falou: pastor, posso falar com o senhor? Eu falei: posso. Claro, pode sim. Ele falou: pastor, eu quero dizer para o senhor que o ministério do senhor se revela lá na vida da Amanda. Jesus se revela através da vida da Amanda lá no trabalho. Ela é o maior exemplo que eu conheço de cristão. É uma pessoa amiga, companheira, serva, e ela não fala quase de Jesus, mas as atitudes dela falam por nós, e é disso que Paulo está dizendo aqui. Verso 21 diz assim: a seguir fui às regiões da Cilícia e da Síria. Eu não era pessoalmente conhecido, veja aí, pelas igrejas da Judéia que estavam em Cristo, né? Apenas ouviram dizer que aquele que antes nos perseguia agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e eles glorificavam a Deus por minha causa. Querido, o nosso testemunho vai longe. Deus, Ele quer fazer maravilha na vida de pessoas, mas Ele quer usar a mim e a você. Até o mudo pode pregar o Evangelho. Não há quem não seja lavado e remido pelo sangue do Cordeiro que não possa transmitir Deus. O que precisamos é do nascer de novo, é de um novo nascimento. O grande problema é que andamos numa igreja e não nascemos de novo. Ficamos como fariseus, a vida inteira andando nos templos, de domingo em domingo, de domingo em domingo, mas eu não oro mais, eu não tenho mais vida com Deus. Se no meu trabalho eu deveria abençoar o meu trabalho, eu falo mal do patrão, eu falo mal do colega, eu falo mal do A, do B, meu vizinho não presta, fulano não presta, e ninguém mais presta para mim, e estou eu dizendo que sou cristão. Paulo, ele me ensina nessas escrituras que nós precisamos de revelar Cristo em nossas atitudes, nós precisamos de revelar Cristo em nossas falas, mas muito mais que isso, nós precisamos ser representantes de Jesus aonde quer que formos, andarmos, trabalharmos, vivermos. Nós precisamos de ser amorosos, generosos, cuidadoso, amável, e é isso que vai nos tornar cada dia pessoas espetaculares, mas não porque somos espetaculares, porque o nosso Deus é um espetáculo, e Ele pega pessoas como eu e você, como Paulo, que outrora perseguia a igreja, e torna nós instrumento da paz dele, instrumento de vossa paz, instrumento de amor, veículo de mudança de pessoas, representantes do reino. Busque a Deus. Concluímos hoje o capítulo 1 do livro de Gálatas. Um beijo no coração, eu amo vocês. Entenda, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Ele é a vida. Ele pode transformar a sua casa, seu casamento e tudo que você tem, tudo que você é, em pessoas extraordinárias. Deus quer mudar a vida de pessoas através da sua vida. Um beijo no coração e que Deus abençoe.